Olá, pessoal! Hoje nós teremos uma live especial aqui e eu vou passar algumas informações para vocês enquanto eu espero o nosso convidado chegar aqui também, tá? Então, do que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre as principais etapas do planejamento de carreira como um todo e principalmente os acertos e os erros em cada uma dessas etapas. E hoje eu vou falar então com o professor Matheus, né, que ele também é psicólogo, passando aqui um pouquinho para vocês da formação dele, né? Então ele é formado pela Unesp de Assis, assim como eu, e ele também fez o mestrado pela Unesp em Psicologia Organizacional e Trabalho, já atuou na área de recursos humanos e também é professor. Então eu vou chamar ele aqui para que a gente consiga conversar um pouquinho mais e falar sobre essa questão do planejamento de carreira com vocês, tá bom? Vamos lá. Matheus? Oi, boa tarde, né? Oi. Boa tarde, eu não tô conseguindo te ver. Ah, sim, estou vendo aqui normalmente, porém também não te vejo. Vamos ver aqui o que está Que acontecendo. estranho. Vamos ver. Eu vou te Uhum. excluir e você entra de novo, pode ser? Você me solicita de novo. Beleza, legal, beleza. Vamos lá. Agora sim. Opa, agora te vejo também, Agora eu Cris. também te vejo. Acontece o Instagram Legal, dando umas na gente. beleza. E Deixa eu aí, só ver Matheus, um tudo pouquinho bem? aqui. Tudo bem, e você, Cris? Tudo certo. Obrigada por aceitar esse convite aqui também, para a gente falar um pouquinho mais de planejamento de carreira, né? Legal, Quer para se mim é uma apresentar? honra. Sim, vamos lá. Eu acho que eu peguei um pouquinho aí do inicial, você falando um pouquinho. Aí, por fim, acabei saindo por conta da câmera, mas vamos lá, né? Sim. Meu nome é Matheus Mancuso, né? Também sou psicólogo, assim como a Cristina, a Cris, minha amiga também psicóloga. Hoje aí, né, pensamos aí num bate-papo sobre carreiras, né? Sou formado ali na Unesp de Assis, né? Tenho ali também minha pós-graduação na área da psicologia do trabalho, né? E venho me dedicando a isso há algum tempo, né? Venho me dedicando à docência também, enfim, né? Acredito que esses temas eles vêm sendo bastante discutidos há alguns anos já, e aí a gente também tem aí algumas contribuições, talvez, para que as pessoas possam aí pensar nas suas carreiras, né? Pensar aí também, né, nos objetivos e metas a serem, né, traçados para o futuro, né? Mas estamos aí, agradeço pelo convite, vamos lá. Ah, legal. Obrigada. Então vamos lá. Quer falar um pouquinho das suas redes sociais? Para o pessoal depois te Sim, seguir? legal. O meu Instagram, para quem quiser, é @psi_mateusmancuso, psi, PSI, né, de psicólogo Mateus com H, né? E Mancuso, aí assim como escreve mesmo meu nome, Mateus Mancuso. LinkedIn também, né? Matheus Mancuso. E eu também tenho ali a página, né, do Facebook Psicólogo Matheus Mancuso. Então, se alguém tiver interesse, fique à vontade. Lá também tem meu contato de WhatsApp para quem tiver interesse também, né? Fique bastante à vontade. Ótimo. A Amanda está aqui com a gente, falou um oi pra gente. Amanda, Amanda, e aí, Maeli, sejam sim. bem-vindas.
Legal, legal. Obrigada, pessoal. Então vamos lá. Então o tema principal de hoje, né, as principais etapas do planejamento de carreira e os erros e acertos de Sim, cada etapa, né, Matheus? Então a primeira isso. que a gente tinha mapeado aqui é justamente a compreensão que a gente pode mudar, né? O que você poderia Sim, falar sobre isso pra gente? é, quando se fala em planejamento de carreira, né, muita gente ainda tem bastante resistência, né, ao se fazer, ao se pensar em fazer um planejamento, né, de carreira. No Brasil, principalmente, né, muitas pessoas ainda pensam a carreira, né, ou a trajetória profissional como algo que é dado, né, algo assim, né, que vamos seguindo, que vamos ver o que vai ser, o que vai dar, né? Quando a gente sabe que, principalmente nos últimos anos para cá, a gente vem passando aí por instabilidades econômicas e financeiras, políticas, e que isso, né, vai trazendo aí, em relação a planejamento, né, uma ênfase maior ao planejamento, né? Eu acredito que até para a gente pensar um pouco sobre isso, né, Cris, começar a pensar um pouco sobre carreira, o que é carreira e planejamento de carreira, cabe aqui a gente trazer uma definição, né, do que é carreira, né? Eu gostaria até de ler aqui para a gente, que é uma definição do professor Joel Dutra, da USP, que ele traz aqui para a gente uma definição de forma bastante pontual. Ele traz um texto dele, né, chamado A Gestão de Carreira, em que ele traz uma definição que abrange, assim, de uma forma relativamente ampla, o que se define, o que se pode entender e compreender sobre carreira, né? Vou ler aqui para a gente. Ó. Então, carreiras são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Né? Aqui ele já começa dizendo, né, sobre sequências de posições, trabalhos realizados, né? Então, já não compreendendo a carreira não necessariamente como algo que eu assumo ali com meus 18, 20 anos e vou até o final da carreira, né, até a minha Uhum, aposentadoria. A carreira envolve, então, uma série de estágios, continua ele aqui, né, e a ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Aqui também ele vai colocando, então, a carreira como uma série de estágios, assim como nossas vidas, né, pessoais, a gente vai passando por uma série de momentos de vida, né, então a carreira, né, compreendida como, como a vida profissional, nossa vida profissional também tem alguns estágios, e esses estágios, esses momentos de vida, por vezes vão exigir mais reflexão, menos reflexão, né, mais uhum, planejamento ou menos planejamento, a depender do momento que a gente se encontra. E aí ele traz aqui, né, da perspectiva do indivíduo, da pessoa, né, engloba o entendimento e a avaliação de sua experiência profissional, enquanto que da perspectiva da organização aqui, da empresa, engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Então, essas perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, desenvolvimento e mudança. Né? Então, é bastante interessante aqui que ele traz em poucas linhas, ele vai trazendo aqui uma definição de carreira, né? Pensando então carreira como uma trajetória profissional, né? Ele traz aí uma definição pautada, né, numa série de estágios para a gente compreender o movimento, né, que a gente vai passando, e ele não desconsidera o contexto social, econômico e político em que a gente vive, o que é bastante importante também da gente considerar, né, para não individualizar, né, a carreira, não pensar na carreira somente, né, como algo individual, mas sim compreendendo que a carreira, o nosso planejamento é algo que a gente tem que, né, se planejar, fazer todos os passos do planejamento, mas compreender também o momento em que a gente vive na nossa cidade, estado, país e etc. uhum. Né?
Perfeito. Que é um pouco do que a gente fala da carreira fluida, né? Que tem, que nem você falou, a carreira, ela representa sua trajetória profissional. Então, ela tem Sim. vários aspectos, desde do início, né? Que é quando você busca uma faculdade, você busca uma graduação, quando você entra para o mercado de trabalho, e depois quantas são as Uhum. outras mudanças que acontecem na sua trajetória, né? Então, tem muita Sim. coisa que pode acontecer que é exatamente essa questão do contexto, do social, né? Do quanto isso influencia Sim. também. Esse ano acho que demonstrou muito isso, né? A questão do número de Uhum. desempregados, né? A questão de números Sim. de pessoas que abriram suas próprias empresas também, seja por uma questão de Sim. necessidade, seja uma questão de propósito, né? Então falou assim, não, agora Uhum. vai, né? Então acho que Sim. essa questão da carreira fluida, o entendimento dessa carreira fluida já ajuda a pessoa nesse entendimento de que eu posso mudar, sim. Eu não preciso ficar Uhum. nisso para sempre, né? Eu acho que isso é um ponto Sim. muito importante, né, Matheus? Que agora a gente consegue ver um pouquinho mais disso, mas antes ainda tinha muito aquele conceito de que trabalho, me formei naquilo, trabalho num lugar, vou Uhum. morrer naquele lugar, né? E agora não Sim. tem mais tanto isso, né? Sim, sim. A gente percebe algumas mudanças, considerando mudanças também, né, relativas aí às pressões sociais, né, Cris? A gente também, considerando o contexto social, a gente tem que considerar também, então, quando a gente vai considerar o planejamento de carreiras, a gente tem que considerar, né, onde a gente está inserido. Então, na minha Uhum. cidade, no meu estado, no meu país, como que está, né, a situação econômica, a situação de empregabilidade, né, qual que é o melhor caminho a se seguir nesse momento? É empreender e seguir por conta própria ali, autonomamente, ou é eu buscar uma vaga, né, em uma organização, numa instituição, enfim, né, vai depender de muitos fatores e aí vai depender também, claro, considerando o contexto social, mas aí vai depender, né, das aspirações, né, das expectativas de cada um também, né? Uhum. Do que a pessoa está buscando, né? Isso. Exato, tem e que Sim. tem muita ligação com o segundo ponto que a gente vai falar, mas assim, para fechar Uhum. o primeiro ponto, né, essa compreensão da mudança da carreira como um todo, acho Uhum. que essa pesquisa, entender o que está acontecendo fora do seu universo, porque às vezes a pessoa está Sim. tão ali, tipo, na frente do computador, que ela só está olhando para a realidade que ela tem ali e ela não consegue Uhum. expandir. Então, quando você começa a olhar essas outras realidades, você começa a perceber, poxa, isso também pode ser para mim, né? E você Uhum. começa a querer mudar, né, digamos assim. E aí você falou um Sim. pouquinho disso, vou entrar já no segundo passo, que é o autoconhecimento, né? Principalmente Sim. os entendimentos dos talentos, das crenças, dos valores pessoais. O que você pode falar pra Uhum. gente sobre isso? Sim, sem dúvida, se a gente for pensar em planejamento de carreira, a gente deve considerar, primeiramente, acho que até um primeiro passo, acho não, é um primeiro passo, né, do planejamento de carreira, é a gente pensar no planejamento focado assim, de dentro para fora, vamos assim dizer. Né? Como assim? A gente precisa, primeiramente, buscar o nosso autoconhecimento, fazendo uma autoavaliação. Uma avaliação, então, por exemplo, é, das nossas crenças. Crenças, se a gente puder definir de uma forma bastante sintética e rápida, as crenças elas são formas, né, a maneira que a gente vê o mundo, a relação com os outros, né, como a gente se vê ali, né, nessa relação e como que a gente vai, né, as expectativas que a gente tem para o futuro, né? Então perceber quais são as nossas crenças, os nossos valores pessoais, né? E fazer um levantamento, né, dos nossos valores, o que é mais interessante para mim ali, né, pensando no que eu acredito ser, né, mais coerente, que faça sentido para mim, né, pessoalmente, profissionalmente, até pensando também, né, se eu for trabalhar em alguma empresa, por exemplo, fazer o alinhamento dos meus valores pessoais com os valores que a empresa se propõe, né? Pensando que Uhum. a maioria das empresas ali tem, né, os valores, a visão, a missão e etc. Né? E também pensar nos talentos, né? Quais os talentos que eu tenho, meus pontos fortes ali, né? Quais são os pontos fortes que eu posso trabalhar ali para
compreender minha profissão, né, e compreender ali como que eu posso considerar ali na minha trajetória profissional. Então, assim, o autoconhecimento, né, a autoavaliação, começar o planejamento de carreira de dentro para fora, vamos assim dizer, e não focado, por exemplo, num planejamento somente porque determinada empresa ou instituição oferece mais, um maior salário, uma maior remuneração, né? Então, eu vou pular para lá, aí, de repente, eu pulo para outro porque vai me pagar, né, um pouco mais, enfim, né? Tentar, então, fazer essa busca desse autoconhecimento, fazendo, então, uma autoavaliação do que eu quero, né, para mim ali, para minha profissão, aí, se possível, se necessário, então, né, se possível, fazer esse alinhamento com, né, a minha trajetória profissional e aí, né, partir além do planejamento, partir para a ação também, né? Exato. E o quanto essa parte de autoconhecimento ela é importante, mas é uma das que a gente mais percebe que as pessoas têm um certo preconceito ou que não acredita que dá certo ou algo nesse sentido, né? Porque Sim. quando a gente fala aqui de erros e acertos né, nessa questão do planejamento das etapas, é justamente porque, primeiro, que as pessoas não fazem essa primeira etapa da pesquisa, de começar a entender que existe um mundo lá fora, né? E essa questão do autoconhecimento, a gente, pelo menos o que eu recebo muito de demanda é a pessoa fala de um contexto, né, de trabalho, em que tem algum conflito, ou algo que ela fica muito brava, e eu falo assim, então, isso tem relação com os seus valores. Provavelmente algum dos seus valores foi atingido. E toda vez que você está numa conversa, em você e um grupo, você tem que fazer uma mediação praticamente de valores. Então, o quanto aquele valor vai ser negociável, o quanto que ele não vai ser, e é importante você demonstrar isso, porque senão não vai chegar num acordo. Uma boa mediação de conflito é quando ambas as partes ganham, né? E aí as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas ficam, nossa, eu nunca tinha parado para olhar nesse sentido, nesse aspecto. Então, a gente percebe que os valores mediam muito as escolhas, né, Matheus? É incrível, assim, media tudo. Né? A questão dos talentos, de você reconhecer que você é bom naquilo. Eu já tive clientes que chegaram para mim e falaram assim, eu falei, olha, a gente vai fazer talentos. Ai, não vai aparecer nenhum. Aí eu brinquei, você saiu com 5 principais, mas aqui tinha 15, hein? Então, assim, a pessoa começa a perceber que ter uma autopercepção diferente e muitas vezes tem essa questão da crítica muito alta por conta das crenças, por conta das vivências, de tudo que ela já passou na vida, né? Mas o quanto isso é importante para dar os próximos passos para ir para ação, como você disse, né? Isso, sim, sem dúvida, né? A gente, acho que esse primeiro passo, né? Até aproveitando, queria mandar um abraço para o Andrezão aí, grande amigo que entrou na live. Ah, legal. Essa questão do autoconhecimento, então, é o primeiro passo e se a gente for pensar num planejamento de carreira que tenha mais sentido ou até mesmo mais consistência, é o planejamento pensado a partir desse primeiro passo, que é essa autoavaliação, né, essa autopercepção que você estava dizendo, Cris, né, esse autoconhecimento, para daí sim, né, eu partir para outros passos, né, que é aí a questão dos meus objetivos de carreira e etc. Né? Exato. E o terceiro passo já começa a entrar um pouquinho mais na ação, né? Que é justamente entender as competências que você precisa desenvolver ou que você já tem bem desenvolvida, mas identificar isso. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, às vezes as pessoas não conseguem associar o autoconhecimento com o âmbito organizacional. Mas quando a gente fala de competência, as pessoas já começam a fazer essa associação, né? E como que você acredita que entender essas competências, né, ajuda no planejamento? Sim, as competências, sempre que a gente se refere, faz referência à questão das competências, né, acho que é muito importante a gente lembrar de 3 pontos, né, que para quem é dessa área já conhece bastante, que é o famoso chá, né, Chá. que são as 3 letras principais quando a gente fala sobre, né, competências. O chá significa o C de conhecimentos, né, o H de habilidades e o A de atitudes. Né? Quando a gente está falando em competências, lembrando, então,
que as competências elas estão ligadas aos conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente está falando necessariamente, né, do autoconhecimento também, né? Então, perceber quais conhecimentos que eu já possuo, né, e quais conhecimentos eu preciso ainda, né, ir atrás e estudar um pouco mais, enfim, para o que eu desejo, o que eu necessito ali. Quais são as habilidades, né, quais já são minhas habilidades ali, né, minhas habilidades fortes, meus pontos fortes que eu posso aproveitar ali na minha carreira, né, quais as habilidades que eu posso desenvolver, né, quais são as atitudes também, e aí pensando em questão de comportamentos, e aí ia depender, né, de cada profissão e de cada ambiente de trabalho que a gente vai, né, se inserir, né, pensando também aí em competências, a gente tem algumas outras, como a inteligência emocional, né, que a gente pode aí pensar, né, a respeito dos 4 pilares ou 4 fatores da inteligência emocional, né, que aí tem a gestão das emoções, a empatia, a... Eita, deu branco. Gestão das emoções, empatia, Autoconhecimento, empatia, autoconhecimento gestão das emoções, empatia e relacionamento. É Isso, isso? obrigado, exatamente. E aí, né, pensar também nessa questão se você for, se você se identificar, por exemplo, com cargos de liderança, né, então seguir, né, na carreira que pode ser que aí no futuro você se dedique a cargos de liderança, ou se você reconhecer que para você liderança, né, não é para você, né, então pensar em outras, né, possibilidades, enfim, trabalho em equipe, são algumas competências que a gente pode, né, pontuar que são importantes. Então, as competências estão ligadas, totalmente ligadas, né, tem tudo a ver com o autoconhecimento, porque a gente está falando né, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, né? Exato, exatamente. Acho que as competências elas vão servir como bases em questão do mundo organizacional, né, dentro das empresas, para justamente entender Sim. o quanto que você está se desenvolvendo, o quanto que você está atendendo aos requisitos da sua vaga, né, entregando um resultado, né? Mas também eu acho que é uma grande possibilidade para você entender porque às vezes você sabe que você é bom naquilo, mas você não dá nome. Né? Então, Sim. aí você começa a utilizar isso no seu discurso. Eu tenho essa competência, vou começar a utilizar mais. Acho que isso é de grande valia. Entender quais são as competências na sua área ou que a empresa busca e como você pode desenvolver. Que essa é a grande questão do processo, né? Como desenvolver. Sim. Porque às vezes você tem uma muito forte, que talvez você tenha até que dar uma maneirada ali, porque tá demais, e que daí você pode utilizar uma outra competência. Então, assim, é bem bacana que essa questão das competências dá para você trabalhar bastante, né? Vários aspectos na questão da vida do colaborador, né? Como um todo, né? Sim, sem dúvida. E o quarto passo, Matheus, é a pesquisa de mercado. Sim, a gente também, aí até, né, puxando aquele ponto que a gente estava dizendo agora há pouco, né, fazer então essa questão a gente começa pela essa autoavaliação, né, que é o autoconhecimento, que é então partir de dentro para fora, entre aspas, né, de dentro para fora a gente partir do que a gente se autoavalia, nosso autoconhecimento, enfim, como a gente se percebe, para ir pensar nos talentos, valores, crenças, nas competências, e aí, então, né, fazer uma pesquisa né, de como a situação que o mercado, né, se encontra, e aí pensando, né, em todo o contexto, né, econômico e político, social que a gente vai vivendo, e aí fazer essa pesquisa para, né, para ver qual que em que caminho eu devo seguir neste momento da minha trajetória profissional, que é do momento da carreira, né? Pensar, né, nessa questão, né, de talvez o que é melhor para mim agora, né? O empreender ou a questão de trabalhar em alguma instituição, empresa, enfim. Né? Então, sabendo disso que a gente já levantou, do autoconhecimento, das competências, aí sim fazer uma pesquisa do que eu posso
né, para onde que eu posso seguir, né? Acho que essa base aí do autoconhecimento ela vai nos dar, né, até mesmo uma segurança para que eu consiga fazer uma pesquisa, né, aí do que o mercado vai oferecer, enfim, do que eu posso seguir, né? Uhum. Que vai ter muita relação com o seu propósito, com o que você está buscando, Uhum. né? E entender que tem muitas profissões que são novas, então às vezes a gente nem sabe o Sim. nome, não sabe o que faz. Então, quando você pelo menos já tem um nicho mais definido, eu quero trabalhar com TI. Aí dentro da área de Uhum. TI, quais são os principais cargos, as principais profissões que existem dentro dessa área? Quais são as tendências? Uhum. Quais são as áreas que mais são valorizadas hoje no mercado e que vão crescer muito? Então, aí você Sim. começa a olhar para aquela descrição e pensar assim, poxa, isso faz sentido para mim ou não faz. Então, você já tem essa Uhum. base, né? E outro ponto Sim. também que é muito importante na pesquisa é conversar com profissionais, né, Matheus? A gente percebe que esse é um erro Sim. que muitas pessoas cometem, né? Então, de não conversar com profissionais que já são da área. Ah, eu posso mandar Uhum. mensagem perguntando. Gente, aproveita, networking, tá aí. No máximo você vai Sim. receber um não, ou a pessoa nem vai responder, mas assim, tenta o quanto antes você Uhum. conseguir, né? Tenta falar com pessoas que podem te indicar profissionais, que podem conversar com você e mostrar como que é um pouquinho dessa realidade, né? Porque se a Sim, gente for sim. pensar aqui nos passos, né? Então, por exemplo, vamos supor, a primeira questão, a pessoa não vai atrás, né? Ou ela não consegue Uhum. ver esse outro universo. Ela não se Uhum. conhece, ela não entende as competências que ela tem ou que a empresa busca. E aí ela também não vai Uhum. atrás de outros profissionais. Então, gente, Sim, não vem até você, né? Às vezes sim. tem gente que fica esperando, né, a empresa oferecer o planejamento de carreira ou Uhum. a pessoa vir falar com ela. E não é assim que Uhum. funciona. O processo é totalmente ativo, né, Matheus? Você que tem que ir atrás, Sim. conquistando os seus espaços, né? Sim, é interessante. A gente também, você estava falando de buscar conversar com profissionais que já estão em determinada área, né? Na área que eu escolhi, por exemplo, e profissionais que já têm certa experiência, certa bagagem. Eu acho que uma outra questão importante que eu me lembrava enquanto você dizia sobre isso é a questão da rotina de trabalho, né? Uhum. Então, onde eu mais me encaixo? Será que eu me encaixo numa rotina mais ali flexível, né? Que eu posso então fazer, né? Eu posso entrar mais tarde num dia, entrar mais cedo no outro, sair mais cedo no dia, etc. Ou eu prefiro uma rotina já, né, estabelecida por uma empresa, enfim. Então também a rotina de trabalho, conversar com as pessoas ali já estão ali, né, nesse mercado, conhecer mesmo o ambiente, né, que você deseja ir ali trabalhar, enfim, né, são algumas Exato. ideias que são válidas também, né? Exatamente. E levar em consideração também que tem muitas carreiras que já são mais flexíveis, né, Matheus? Tá até Uhum, conversando com uma pessoa, né, nesses dias, que quer fazer medicina. Então, por exemplo, a gente tem a uhum, impressão que o médico vai ficar dentro de uma clínica. Mas não é assim, uhum, gente. O médico ele pode ficar na clínica, ele pode atender em vários hospitais, ele pode fazer plantão, sim, ele pode fazer um milhão de coisas. E ele geralmente tem o contrato até como PJ ou o contrato em si. Então não existe só o uhum, CLT ou só o concursado, né? Digamos assim. Existem muitas sim, formas de se trabalhar. Então é importante também você, aos pouquinhos, ir reconhecendo exatamente esses pontos que o Matheus falou. Eu me identifico mais uhum, com qual? Eu quero ter essa uhum, flexibilidade de horário? Qual que pode me dar essa flexibilidade? Como, né? sim, Então isso é bem importante. E o quinto sim. passo é justamente buscar as novas oportunidades e a recolocação profissional, né? Dependendo do caso. O que você pode falar disso pra Sim. gente? Sim, a recolocação, né, acredito que aí vai depender muito, né, de caso a caso, mas a recolocação, né, a gente percebe, né, principalmente no momento atual, muitas pessoas se preocupando com razão, né, em relação à recolocação profissional, né. Algumas delas pensam, trabalharam durante a vida, né, até este momento em empresas, por exemplo, e agora sempre tiveram a vontade de empreender, por exemplo, e aqui, numa necessidade, elas vão empreender, né? Agora, outras pessoas podem pensar também, né, em já começar a carreira profissional empreendendo também, que é aí
né? A gente fala que é mais um empreendedorismo por propósito também, né? Claro que a necessidade vem junto, sem dúvida, mas o propósito aí fica mais evidente, né? Então, em momentos assim, né, aquela questão da gente compreender a realidade também, né, compreender o momento que a gente vive e está passando, talvez, né, por hora é necessário buscar então novas oportunidades, novos caminhos, né, ou até mesmo colocar em prática algumas ideias que estavam ali engavetadas, né, por conta de se estar trabalhando, né, há muitos anos, há muito tempo em empresas e não ter, né, o tempo viável para isso, né? Então a gente vê esse movimento acontecendo e principalmente nesse momento que a gente passa, né, atualmente também, né, Cris? Uhum, com certeza. E acho que aqui também outros pontos da recolocação também, né, que eu posso colocar aí, que são alguns errinhos, né, Matheus, que a gente percebe, É. é a pessoa justamente, Uhum. como ela não se reconhece como profissional, muitas vezes não passou pelo autoconhecimento, ela não consegue Uhum. descrever as suas atividades, descrever como ela pode contribuir, quais são os Sim. resultados. Essas são as principais coisas que eu percebo, assim, né? É justamente É. você não demonstra todo o seu potencial. E numa entrevista, você tem que demonstrar o que você é capaz ou o que você já fez, né? Então, Sim. acho que esses são pontos importantes aí também, né? E aí, depois, dentro de uma estruturação de currículo, tem muitos pontos que têm que ser avaliados. Ou a utilização do Aham. LinkedIn, que também pode ser utilizada também para fazer a sua pesquisa, para conversar com profissionais. Então, tem vários pontos Sim. dentro dessa questão da busca por oportunidades que a pessoa tem que saber como se posicionar, né? Buscar esse Uhum. auxílio também, muitas vezes, né? Sim, sim, sem dúvida. O que eu percebo também aqui de erro é, às vezes, a pessoa falar que ela quer uma. Eu preciso de uma vaga porque eu estou desempregado. E aí você entra Uhum. num discurso que pode ser que você saia um pouco de vítima ali da situação, né? A gente, todo Uhum. mundo já passou por algum momento difícil na carreira, todo mundo entende isso, Sim, mas como que eu posso transformar esse discurso num discurso de ação? Né? Um discurso em que sim. eu mostro o que eu sou capaz, o que eu já fiz, os meus resultados, e ó, eu tô aqui, se Uhum. precisar, eu tô aqui, você vai lembrar de mim, Sim, né? Então, sim. isso são coisas que a gente, que tem que ser trabalhadas também, né? Então, por isso que É, uma etapa complementa a outra, né? sim, essa questão da carreira, as carreiras muito hoje, né, a gente percebe as mudanças de carreira não somente, às vezes, não a depender somente do que a pessoa deseja, mas a gente percebe uma dinâmica das organizações, né, das empresas, em que a demissão, né, o desligamento, é um ato constante também. Então, muito provavelmente, muitas pessoas já passaram por essa questão, né, do desligamento, né, da demissão, e que isso, né, precisa, claro, né, o primeiro momento é algo que não é, né, satisfatório, não é algo interessante, principalmente quando não se está esperando por esta notícia, mas, né, ali a gente talvez pensar em algum replanejamento da minha carreira, né, que a gente também, né, nas nossas aulas a gente comenta sobre isso, né, Cris, sobre essa questão de que sim, a gente faz planejamento de carreira, pensa nas metas e objetivos, mas é sempre importante a gente fazer, né, o monitoramento dessas metas e objetivos que eu coloquei. Né? Por quê? Exato. Porque, considerando sempre o contexto e a realidade, em alguns momentos, né, eu vou ter que rever minhas metas, rever meus objetivos. Né? E aí acho que Uhum. até já estamos entrando no outro ponto. Né? É, que é justamente o sexto passo, né? Que é justamente Sim. estabelecer essas metas e também o colchão Uhum. financeiro, que esse a gente tem coisa para falar, hein, Matheus? Esse, sem dúvida, né? O colchão financeiro, né? Se a gente puder fazer uma comparação, né? Acredito que a maioria de nós aqui dormimos num colchão, né? E o colchão é onde, né? Teoricamente, se o colchão tiver bom ali, Se ele confortável, é tiver para bom, dar, se ele tiver novo. se não tiver com muito buraco, enfim, né? Mas teoricamente o colchão é para, né, para dar um conforto, né? E esse termo então, o colchão financeiro, né, vem aí da ideia do planejamento financeiro que, né, se a gente puder fazer uma definição breve, é uma reserva financeira,
né? Uma reserva financeira que a gente precisa ter, né? E aí é aquela ideia, né, Cris, de que o planejamento de carreira e o planejamento financeiro, eles andam de mãos dadas, né? O planejamento financeiro, né, ele fica ali, né, ele é um dos passos do planejamento de carreira, mas eu gosto de falar que eles andam de mãos dadas, porque a ênfase que a gente precisa dar no planejamento financeiro é tão grande quanto a ênfase que a gente precisa dar no planejamento de carreira, e pensando nesses pontos que a gente já citou, o autoconhecimento, as competências, os valores, as crenças, etc. Então, o Exato. planejamento financeiro, ele é muito importante. E aí vai depender muito, né, aqui também, né, pensando de caso a caso. Então, por exemplo, se eu quero iniciar minha carreira agora, se eu dentro da empresa que eu trabalho, se eu quero mudar de cargo ali, Setor. Uhum. se eu, dentro da minha profissão, eu quero mudar de área, então, dentro da minha profissão de psicólogo, eu estou na área X, eu quero ir para a área Y. Se eu sou psicólogo hoje, quero, daqui a alguns anos, aí, eu quero fazer uma faculdade e quero me tornar, sei lá, um veterinário. Então, qual a reserva financeira que eu preciso fazer para mudar de profissão? Né? Então, pensar, né, a depender muito das minhas metas, né, para o futuro, o quanto de reserva financeira, né, ou de colchão financeiro eu vou precisar, né? E aí fazer o levantamento dos meus gastos mensais, do que eu posso abrir mão, né, do que não é mais necessário para mim, talvez vender alguns objetos que eu tenho ali, né, em casa, que já não né, já não uso mais, enfim, e pensar em fazendo esse colchão financeiro, né, Cris? Acho que essa reserva financeira também que é essencial para que a gente, que seja um outro ponto de segurança também e para que a gente não se desespere nesse momento de transição, por exemplo, de mudanças que já é um momento, né, que já mexe bastante com a gente e que traz, né, necessidade de adaptação bastante intensa, né? Exato. E aí é uma coisa assim que acho que cai um pouquinho na educação financeira, né? Que agora que a gente tem falado mais sobre isso, né? Tem muitos canais Sim, falando sobre isso agora, investimento, esse assunto está muito em alta, né? Mas assim, o sim. que eu percebo é, as pessoas querem mudar de carreira ou querem fazer uma mudança profissional, mas não se Uhum, planejam financeiramente, não tem essa segurança. uhum, E aí, quando você percebe ao longo de um processo de planejamento, o que pega para ela fazer a mudança? Justamente a questão do dinheiro. Muitas das uhum, pessoas, o dinheiro é o que pega ali. Ai, meu Deus, mas e se não der certo? Ai, e se eu fizer tal uhum, coisa? Mas se você tiver um sim. dinheirinho guardado especificamente para fazer essa mudança, você já não vai sentir isso. E aí você precisa, Uhum, se você já teve todo o autoconhecimento, já fez todas as etapas anteriores, você consegue ter a bravura necessária para encarar esse momento e falar, não, vai, vou fazer uhum, acontecer, vai dar certo, né? sim, sim. E essa questão do planejamento financeiro também entra, né, de as mudanças, né, a gente fala, né, de 6 a 24 meses, pelo menos, dependendo do estilo de mudança que você quer fazer na sua vida profissional ou na sua carreira. Então, a Uhum, gente precisa ter esse costume de, pelo menos, já deixar um dinheirinho guardado lá, né, para isso, uhum, para caso aconteça alguma coisa, né? E a gente percebeu muito essa importância que quem em 2020 estava com um planejamento financeiro se saiu bem, uhum, conseguiu sim. caminhar mesmo diante das adversidades, né? Uhum, E outro ponto também são essas metas, né, que a gente que você tinha comentado, né? A gente sempre sim. reavaliar essas metas, mas também Uhum, avaliar que para a estruturação das metas você precisa ter as mini metas, que são metas que você vai atingir. Que você sabe uhum, que em 1, 2 meses, 3 meses, você vai conseguir fazer aquela atividade, né? E aí uhum, sim, levar em consideração que o seu colchão financeiro está ali, ó, guardadinho, para caso você precise, para sim. quando você realmente, não, vou fazer essa mudança agora, eu tenho ele ali, Uhum, né? Porque sim. a gente pensa que planejamento não vai ter risco, que não vai ter mudança, né, Matheus? E na verdade o Uhum, planejamento ele é para te dar, no mínimo, um pouquinho daquela sensação de controle básica que a gente precisa humanamente, né? Para sim. conseguir agir.
Então, é claro que seu planejamento pode ser que mude daqui 1, 2 anos, pode ser que você encontre uma outra área ou um nicho específico que tem mais relação ainda com você. Mas ter Aham. esse planejamento, ter essas metas e ter um sentido, um norte, é muito importante para você como profissional, né? É tão bacana quando você Sim. faz uma entrevista com alguém que sabe o que quer, né? Sabe Aham. para onde quer ir. Isso já diferencia, você Sim. sabe que o profissional vai estar muito mais motivado, Sim, sem né? dúvida. Até o Joel, nesse mesmo texto que eu acabei citando a carreira dele, o, a definição de carreira, ele chama também, né, o planejamento de carreira, ele chama também de projeto profissional consciente, né, projeto Legal. profissional consciente, ou seja, você tem a consciência, né, e aí, levando em conta essas etapas que a gente já citou agora anteriormente, para que você então tenha consciência, clareza do que você deseja, né, para o seu planejamento de carreira, pensando que o planejamento de carreira é algo que você pensa a futuro, né? Você não pensa no passado, pensa ali em alguns, claro, né, momentos do presente, mas principalmente a nível de futuro, né? O que você deseja ali para o futuro. Então, projeto profissional consciente, acho que é um nome bastante relevante para a gente levar em consideração também, né, como um sinônimo de planejamento de carreira, né? Com certeza. Nossa, super bacana. Legal, Matheus. Sim, Eu acredito que eram esses os pontos que a gente ia passar hoje, né? sim. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Algum ponto que a gente acabou esquecendo? Eu acho que por hoje era esses pontos mesmo, né? Fazer uma síntese aí, até um fechamento aí de um resumo de alguns pontos que a gente, né, conseguiu trabalhar juntos ao longo deste semestre, e aí também, né, proporcionar aí para o pessoal que entrou, né, pensar um pouquinho aí sobre essa questão da carreira, levando em consideração que a carreira é esse caminho, né, essa trajetória profissional, né? Levando em conta que o planejamento de carreira, sim, é para dar uma segurança, né? Mas compreender que vai dar aquele frio na barriga, né? Tem que se colocar o plano em ação, enfim, né? Então, compreender sempre, né, nessa questão de ter um projeto, né, profissional consciente, que, como o próprio Joel coloca para a gente, e que, né, esse planejamento de carreira vai, né, e o planejamento financeiro junto vai dar uma segurança maior para quem deseja aí, né, fazê-lo, né? E agradecer, né? Queria agradecer aí a todas e todos que entraram aí na live e também você pelo convite aí, né? Muito obrigado. Ah, obrigada a você, Matheus. Passou vários conhecimentos, várias informações bacanas aqui pra gente. E obrigado também para todo mundo que participou aqui. E aí a gente vai conversando então, Matheus. Provavelmente você vai aparecer em outras lives aqui. Opa, estou por aí, estou à disposição. Então tá bom, gente. Obrigada, viu, Matheus? Obrigada a todo mundo. Valeu, Cris. Valeu, um Valeu. Tchau, abraço. Até tchau. mais. Boa Obrigada. semana. Valeu.